ensinou a pregar. Glória a Deus. Amém, gente? Todos encontraram aí? Amém. Glória a Deus, né? Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entrego, Senhor, a minha vida em Tuas mãos. Entrego, Senhor, esse culto em Tuas mãos. Entrego essa palavra em Tuas mãos. Que eu possa hoje ser um arauto do Senhor neste lugar. E que não produza emoções, mas produza confronto. Produza, Senhor, mudança interior, metanoia, mudança de mente nas pessoas. Que a palavra do Senhor seja eficaz no coração de quem ouve. Que as pessoas possam ouvir a Tua palavra e aprender mais de Ti, Senhor. Que eles possam ser edificados na rocha que é o Senhor, através da leitura da Tua palavra. Que nós possamos diminuir a cada dia, que o Senhor apareça em nossa vida com o nosso bom testemunho, com o nosso caráter cristão. Que as pessoas possam olhar para a gente e ver virtude do Senhor em nossa vida, porque nós somos praticantes da Tua palavra. Que os ensinamentos do Senhor, meu Deus, edifiquem a igreja. A Tua palavra, Deus, diz, como a nossa irmã leu mais cedo, foi posto, ó Deus, no apóstolo Paulo, um homem sábio, um espinho na carne, para que ele não se exaltasse, ó Pai. E ele orou várias vezes pedindo que o tirasse, mas o Senhor não permitiu, para que ele entendesse que a graça do Senhor bastava. Então, Deus, que a graça do Senhor baste em minha vida, que não haja fama, que não haja em mim, Senhor, exaltação, que as pessoas não olhem para mim e me vejam superior, mas iguais a eles, Pai. Que eu diminua cada dia neste altar e o Senhor apareça através da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Hebreus capítulo 10, verso 39, 38. Diz o seguinte: e todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde, pelo contrário, temos fé e somos salvos. Em algumas traduções está dizendo o seguinte: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. A minha alma não tem prazer nele. Você entendeu a leitura? Está falando de compromisso. Compromisso é uma coisa séria. Amém? Quem entende que compromisso é uma coisa séria? E quando a gente fala de compromisso, logo vem à memória o quê? Casamento. Cerimônia de casamento. Agora, a gente para logo e diz assim: poxa, compromisso, fiz um compromisso, uma aliança. Vem logo tratando disso. Trata de uma aliança feita por pessoas ou por grupo de pessoas. É um compromisso. E nós queremos meditar em algo que vai nos trazer a realidade de algumas coisas que acontecem. Agora imagine um casal de jovens, eles se conhecem, se namoram, fazem planos, começam a fazer seus planos, enfrentam muitas dificuldades, porque geralmente quando duas pessoas resolvem fazer uma aliança, há as oposições, e as pessoas começam a falar mal, outras dão parabéns, outras ajudam, outras perseguem, mas elas vencem, elas vão lutando e ficam noivos. E no dia lá do casamento, a noiva deixa o noivo no altar, dá para trás. É decepcionante, não é verdade? Frustrante para o noivo. É frustrante para o noivo. Isso porque a noiva abandona o noivo no altar ou diz não. Está todos os convidados presentes e ela não aparece ou diz não. Isso porque é uma dúvida no coração. Ela não confia nas promessas do noivo. Ela não crê que o noivo pode dar um futuro melhor a ela. Ela não tem uma confiança, ou seja, uma fé na pessoa que o convidou para o altar. Mas a Bíblia diz que nós somos a noiva de Jesus. E se nós somos a noiva, Jesus é o noivo. E o noivo está no altar à espera da noiva. Agora imagine
se essa mesma noiva que fez planos, que compartilhou com esse noivo, que prometeu, que jurou amor, fidelidade, que jurou estar um dia no altar consumando o ato, resolve dar para trás, resolve voltar atrás. E isso acontece direto. Eu nunca tive num casamento e presenciei essa cena, mas eu já vi nos filmes. E só de ver no filme já me deixa assim agoniado. A gente fica com pena da pessoa que foi abandonada ali. E isso é uma coisa que é frustrante em ambas as partes. Por quê? O noivo fica magoado e a noiva fica mal falada. E os convidados ficam decepcionados, porque muitos estavam torcendo para bem e outros torcendo para dar errado. E aí, quando o casamento se consuma, os que estavam torcendo para dar errado ficam decepcionados. Mas quando não se consuma, quem estava torcendo para dar certo, aí é que vem os problemas. No ano 70, quando o templo do Senhor foi destruído, ele foi destruído no ano 70 por Tito. Tito, um general romano, por ordem do rei de Roma, vem e destrói o templo para se cumprir o que Jesus havia dito. Jesus havia dito que não sobraria pedra sobre pedra no templo. E os hebreus estavam tristes porque o templo havia destruído. E eles tinham o costume de ir ao templo orar diariamente. Tinham o costume de frequentar o templo, fazer suas orações, suas súplicas, seus votos. Eles frequentavam o templo. Então, com a destruição do templo, eles ficaram decepcionados e não creram mais que Deus estava com eles. Começaram a desistir, começaram a retroceder, começaram a não acreditar mais nas promessas do Senhor. Começaram a criar dúvida nos seus corações. E o autor de Hebreus, ele vem animando a igreja, animando o povo, falando sobre o sacrifício feito pelo noivo por Cristo, que foi feito uma só vez, pedindo para que eles se achegassem mais perto, para que eles lembrassem do sofrimento que eles enfrentaram ao longo dos anos, para estar ali, para estar buscando, do que eles passaram, dos que eles planejaram, da promessa divina, porque eles estavam desanimados. E eles pedem, e o autor de Hebreus pede para que eles venham congregar novamente, para que eles venham estar entrando na câmara sacerdotal do noivo, porque o noivo rasgou o véu e deu a ele um novo e vivo caminho. Ou seja, o templo estava acabado, não tinha mais lugar para sacrifícios, mas agora tinha um caminho novo, o caminho de Cristo, o noivo da igreja, que tinha feito uma aliança perpétua com o seu povo. Jesus disse assim: olha, esse é o cálice da nova aliança. Jesus fez uma nova aliança com sua morte na cruz, e ele prometeu que iria desposar a noiva. O noivo ainda continuou crendo e continua crendo e não vai deixar de crer que a noiva irá casar com ele. Mas a noiva, em algumas vezes, a noiva volta atrás, a noiva desiste do propósito. E o autor de Hebreus, ele anima as pessoas a continuar na promessa, a continuar usando a fé, a continuar vivendo, a continuar insistindo, a continuar lutando para que possa consumar o ato do casamento entre a igreja e Cristo. E o autor vai dizer no verso 24 do capítulo 10, acompanhe comigo. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, ainda mais
agora que vocês veem que o dia está chegando. Olha o que ele faz. Ele está animando a igreja a continuar a frequentar aos cultos, animando a igreja a continuar buscando a Deus, animando a noiva a continuar acreditando na promessa. Por quê? Porque a promessa estava dolorosa, estava demorando. E ao decorrer do tempo, isso faz com que a noiva esfrie, isso faz com que a noiva deixe de crer, isso faz com que a noiva deixe de acreditar nos planos do noivo. Existem dois tipos de compromissos feitos pelo noivo. Tem um noivo sincero, que promete e cumpre, que as lutas que a noiva passa enquanto está no noivado, é lutas porque o noivo está lutando para conquistar, para conseguir, para aperfeiçoar, para preparar o lugar para colocar a noiva. E tem um noivo que é aquele noivo displicente e que maltrata e que vê a destruição da noiva. Essa noiva é a igreja, e tem dois noivos querendo a igreja, querendo essa noiva. Um é Jesus, o outro é Satanás. Satanás, ele deseja possuir a igreja, e Cristo também deseja possuir a igreja. Só que há um porém: Cristo é o único que pode cumprir as promessas de núpcia que uma noiva precisa ter. Olha o que é que diz no versículo 32. Versículo 32. Lembre do que aconteceu no passado, naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou. Vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Olha o que ele está dizendo. Ele está chamando e falando para que a igreja venha lembrar das coisas que já passaram, das coisas que já viveram, das lutas que já passaram, das dores, das decepções, das perseguições. Ele começa a expor para a igreja, ou seja, a noiva, tudo que ela já viveu, que não era momento de desistir, que não era momento de chutar o balde, que não era momento de deixar o noivo no altar. E aí no versículo 33 está dizendo: alguns foram maltratados, insultados publicamente, e outros, em outras ocasiões, vocês estavam prontos para tomar parte do sofrimento dos que foram tratados assim. Versículo 34. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros, e quando tudo o que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito maior, que dura o quê? Para sempre. Ou seja, já tinham passado 70 anos que Jesus tinha subido. E durante 70 anos, esse povo passou por muita perseguição. Esse povo foi insultado, esse povo foi preso, esse povo foi morto, esse povo foi jogado nas arenas, esse povo foi perseguido, morto à espada, queimado vivo. E o autor de Hebreus está dizendo: vocês vão retroceder agora, depois de tanta luta? Vocês vão deixar para trás tudo isso, depois de passarem por tudo que já passaram? Vocês agora vão olhar para trás, vão perder a fé, depois que vocês, olha, já estão aqui, perto da vitória, perto de conquistar, perto de encontrar o noivo. Vocês vão jogar fora, abandonar agora? Tenha paciência, esperem, ele chegará, ele virá e vai desposar a igreja, a noiva. Tenham paciência, é isso que o autor está querendo dizer. Ele está dizendo: olha, vocês passaram até aguentar o sofrimento dos outros, e quando perderam tudo, vocês estavam alegres. Quando vocês ficaram sem nada, e agora vocês querem desistir? Vocês querem jogar tudo para o ar? Vocês querem chutar o balde? E aí no 35 ele vai dizer assim: olha, portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Na minha tradução, essa palavra, não percam a coragem,
nós conhecemos muito bem, ou seja, seja corajoso. Essa palavra foi dita pelo próprio Deus a Josué. Não foi o homem que inventou. Deus chamou Josué e disse: seja corajoso, forte, corajoso. Toda vez que a gente está desanimado, toda vez que a gente está triste, o próprio Deus vem no coração da gente e diz assim: ó, seja corajoso, não perca a coragem. Não perca a coragem, insista, continue, não desista. Não vai ser agora que você vai desistir. Já esperou tanto tempo, já lutou tanto, já insistiu tanto, já sofreu tanto, já passou por tantas perseguições, já passou por tantas provações, já passou por tanta humilhação. Você já chorou um bocado e agora você vai jogar fora a bênção que Deus tem para te dar? Agora você vai jogar fora aquilo que Deus preparou para você? Foi o que ele disse. Ele disse: olha, que portanto não perca a coragem, ela traz grande recompensa. Quando perdemos a coragem, perdemos a recompensa. Quando perdemos a coragem, perdemos as bênçãos do Senhor. Quando perdemos a coragem, perdemos a fé. Porque a fé nos dá coragem. A fé nos dá coragem para enfrentar o problema. A fé nos dá coragem para continuar ali, ó. Dizer sim ao noivo. Aceitar, não abandonar no altar, porque ele espera. Não é fácil chegar até lá. São muitos preparativos. São muitas coisas que nós fazemos. Não é fácil. São muito choro, muito jejum, muita oração. Muitas palavras no nosso ouvido dizendo: olha, ele não presta. Ser crente não vale a pena. Que Jesus nada. Quando tu conheceu esse Jesus, tu só sofreu. Só sofrimento do dia que você conheceu. Foi o que ele disse no versículo 32. Lembra do que aconteceu no passado? Naquele dia que, depois que a luz de Deus nos iluminou, quando você encontrou a luz, vocês lembram o que vocês passaram? Porque por causa da luz eles sofreram. Por causa da luz eles foram perseguidos. Por causa da luz eles foram maltratados. Foram por causa da luz. Porque encontrou Deus. E está chamando a igreja dos hebreus e dizendo: olha, vocês precisam continuar crendo. Vocês precisam continuar acreditando. Vocês precisam continuar insistindo. Vocês precisam continuar ali. Porque existe um amor entre a igreja, a noiva, e o noivo chamado Cristo. Existe um amor. Não foi um relacionamento construído por interesses. Não foi um relacionamento construído pelos mimos. Não foi um relacionamento construído por presentes. Não foi um relacionamento construído por bênção. Foi um relacionamento construído por amor. Porque Deus amou primeiro a igreja. Porque Deus amou primeiro a igreja. E vamos aprender uma coisa: você não é igreja, você faz parte da igreja. Não está se referindo a uma pessoa, está se referindo à igreja de Jesus, a noiva. Não está se referindo a uma só pessoa. Ele diz: olha, vocês tomaram parte no sofrimento dos outros, dos demais. Porque quando um sofre, todos sofrem. É essa igreja que não pode deixar Jesus plantado no altar. É essa igreja que não pode deixar o noivo esperando. É essa igreja que não pode chutar o balde. É essa igreja que não pode desistir da fé. É essa igreja que não pode abandonar a fé. É essa igreja que não pode jogar fora tudo que já passou por amor a Cristo. Porque lutou tanto para se casar com Jesus e agora vai jogar fora tudo isso. E ele aí cita Abacuque. Ele cita Abacuque, uma passagem que diz em Abacuque, lá em Abacuque capítulo 2, verso 4, um pouco mais de tempo, espere mais um pouco de tempo, é o que está escrito aqui no versículo 36, vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Vocês precisam ter paciência. A igreja precisa ter paciência. E sabe aonde nós estamos entrando no século 21? Na igreja impaciente, na igreja ansiosa, na noiva que despreza o noivo,
Na noiva que joga o noivo para o altar sozinho. Na noiva que mete vergonha o noivo. Na noiva que abandona ele lá. A noiva que quando passa por perseguições, por luta, ela diz assim: não dá para mim porque eu não acredito que esse noivo irá me dar um futuro melhor. Não acredita. E Abacuque, ele vai dizer uma coisa bem séria. Eu vou abrir, não precisa se abrir não, só vou ler para vocês. Ele vai dizer assim: vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com a esperança, com atenção, o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. E o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta, e no tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere. Ainda que pareça demorar. Portanto, espere. Ainda que pareça demorar. Pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus, ou seja, viverão pela fé. Pode parecer estar demorando. Foi como foi lido aqui no começo. Pode ter uns que duram um dia, um ano, 10 anos, mas não pode chutar o balde, não pode desistir. Quem separará a igreja do amor de Cristo? A fome? Quem separará as perseguições, as calúnias, as difamações? Quem separará a igreja do amor de Cristo? Quem? Mas para a igreja não ser separada do amor de Cristo, ela tem que amar a Cristo. Ela tem que estar fundamentada no amor a Cristo, somente a Cristo. Ela tem que ser apaixonada pelo noivo, ela tem que amar o noivo, porque ele virá saltando sobre os montes. E a noiva apaixonada vai esperar. A noiva apaixonada vai entrar na câmara. A noiva apaixonada, ela vai poder estar ali e vai poder dizer sim a ele. Mas para isso tem que suportar e tem que esperar. Tudo virá no seu tempo, mesmo que demore, disse Abacuque. Tudo virá no seu tempo, mesmo que demore. O salmista em Salmo 40 vai dizer: espere com paciência no Senhor. Só espera quem crer. Só espera quem ama. Só espera quem acredita, quem confia que o noivo irá abençoar da maneira certa. Irá deixar a pessoa entrar na câmara para ser desposada. Só quem tem fé, quem confia, porque o meu justo viverá pela... E que vida é essa que está dizendo? Que as pessoas não entendem. Meu justo viverá pela fé. Fé para quê? Fé para comprar carro? Para comprar casa? Fé para conquistar coisas terrenas? Não, fé para esperar Jesus voltar. Fé para esperar o Senhor no altar. Fé para poder dizer sim a Ele e trocar as alianças. Fé para consumar o compromisso, para cumprir a promessa feita. Todavia, meu justo viverá pela fé. E pela essa fé, ele será salvo. Pela essa fé, ele será salvo. Pela essa fé. Hebreus 35, ele diz assim: não perca a coragem, porque a fé produz o quê? Coragem. Os corajosos são os que entram, porque a Bíblia diz que os tímidos, os medrosos, não entrarão no reino dos céus.
Porque só os corajosos suportam tudo. Só os corajosos aguentam tudo. Só os corajosos suportam o dedo apontado. Só os corajosos suportam as perseguições. Só os corajosos suportam as dores, os fracassos da vida. Só os corajosos conseguem esperar o dia certo. Somente eles. Somente eles. E aí, nós voltemos aqui para Hebreus, capítulo 6. Verso 4. Hebreus 6, 4. Hoje eu fiquei numa briga hoje para trazer um sermão profético ou expositivo. Dois sermões. Marilene está aqui de tarde. Glória a Deus. Mas o Senhor me deu a palavra certa e foi confirmada hoje quando Bárbara abriu o culto. Diz assim: como é que a pessoa que abandona a fé pode se arrepender de novo? Ela já estava na luz de Deus, já havia experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo, e já havia conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa, e tinha experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essa pessoa a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Não é isso que uma noiva, quando abandona o noivo no altar, faz? Zomba dele e expõe ele publicamente. O diabo está lá olhando, dizendo assim, ó, vai largar ele no altar, vai fugir comigo. Vai largar ele e vai fugir comigo. E quando acontece isso, Jesus fica lá passando vergonha. Quando eu cheguei na igreja, eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Em 97. Quando eu pisei o pé na igreja, que eu disse que eu não fumava mais, os meus amigos disseram assim: não vai levar uma semana. Todo mundo dizia: não vai durar nada, vai voltar de novo para a bagunça. Não vai aguentar ficar sem o reggae, não vai conseguir cortar o cabelo grande, não vai conseguir fazer nada disso. Apostaram, um bocado apostou, mas quebraram a cara, porque eu não deixei Jesus lá no altar esperando. Eu tomei minha decisão. E não foi fácil. As portas se fecharam para mim. Eu perdi muitos amigos. Eu perdi muita gente. Eu fui taxado como um doido. Eu fui chamado de otário, de besta, que estava dando dinheiro a pastor na igreja. Eu fui xingado. Eu fui humilhado. Mas eu tinha uma certeza no coração: que depois de provar, depois de conhecer o dom de Deus, eu não podia voltar atrás, porque isso é crucificar Jesus de novo. Isso é botar o Filho de Deus na cruz novamente. Isso é chutar, é cuspir no prato que comeu. Quando nós fazemos uma aliança com Deus, nós não podemos nunca mais nos separar. Ah, pastor, não é fácil. Se o patrão disser que eu não vou poder ir buscar Deus, porque eu tenho que trabalhar lá nos horários, eu vou chutar o balde com ele. Mas meu Jesus eu não largo. Se meus filhos mandar eu escolher entre Deus e eles, eu vou escolher Deus. Se a minha mulher mandar eu escolher entre Deus e ela vai perder o marido. Porque Jesus é o meu marido. E eu não vou perder Jesus. Porque Deus não tem prazer nos que retrocedem. Deus não tem prazer naqueles que voltam atrás. Uma vez aceitando Jesus é para sempre. Quem separará a pessoa do amor de Cristo? Quem? O autor de Hebreus dá exemplo. As pessoas dizem que é Paulo que é escritor de Hebreus, mas até hoje é uma incógnita. Ninguém sabe quem escreveu. Uns atribuem a Átila, outro. Mais importante que está aqui escrito:
que Deus não tem prazer nos que retrocedem. Que Deus não tem prazer nas pessoas que voltam atrás. Que Deus não tem prazer nas pessoas que jogam fora, que chutam o balde, que abandonam o noivo no altar. Que Deus não tem prazer nas pessoas que largam Jesus, que confessam a fé, dizem que crê, dizem que ama Jesus e depois abandonam por qualquer besteira. Deus não tem prazer. Deus não se agrada, porque o justo vive pela fé. O justificado, melhor dizendo, vive pela fé. Quem foi justificado em Cristo, quem foi crucificado em Cristo, quem teve um encontro com Cristo, jamais abandona o Cristo. Jamais abandona o Cristo. E ele diz assim, versículo 38 de Hebreus 10: e todos aqueles que eu aceito, quem aceitou? Todos aqueles que quem aceitou, foi a gente ou foi Jesus? Foi Jesus que nos aceitou. Terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Ou seja, entristece o coração de Deus. E aí ele diz assim: nós não somos gente que volta atrás e se perde. E se perde. Pelo contrário, temos fé e somos o quê? Salvos. Quer ser salvo? Não abandona Jesus, não. Quer ser salvo? Não larga Jesus no altar, não, esperando, não. Quer ser salvo? Diz sim a Ele. Quer ser salvo? Aceita a aliança que Ele está te dando. Bota no teu dedo sem medo. Quer ser salvo? Se declara esposa do Senhor. Quer ser salvo? Não nega, não. Ele disse: se vocês me negarem diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Nós precisamos ter essa fé. O autor de Hebreus faz lembrança. Lembra do sofrimento, vocês já passaram por tanto e agora vai chutar o balde. Agora vai deixar. Agora vai abandonar a fé. Irmãos, tem muita gente deixando o noivo no altar. Tem muita gente abandonando a fé. Tem muita gente perdendo a paciência. Tem muita gente esquecendo o que já passou. Quando a noiva deixa o noivo no altar, entristece o coração de Deus. Mas ainda dá tempo de aceitar. Ainda dá tempo de aceitar a proposta do noivo. Ainda dá tempo de aceitar a proposta de Jesus. Se você ou eu, se nós estamos vivendo desse jeito, pensando em abandonar Jesus, pensando em chutar o balde, porque está passando por dificuldade, está passando por pressão, está vivendo uma vida difícil, as pessoas estão lhe pressionando, está todo mundo vivendo uma luta, uma briga interior. Lembra de onde tu saiu, lembra o que tu já passou, lembra o que tu já viveu, lembra. Será que é momento de abandonar Jesus? Será que é momento de largar a fé? Será que é momento de quebrar a aliança? Será que é momento de fugir com o diabo? De se perder? Porque nas novelas que nós assistimos, tem aquela cena que a noiva está no altar casando e chega o bandido com o cavalo branco, joga a noiva em cima e sai correndo. Isso é só em novela. Porque na vida real quem faz isso é o diabo, com a proposta dele. Joga a noiva em cima do cavalo e some, e deixa o noivo plantado no altar. Depois ele abandona a noiva lá no mundo e ela se perde. É tempo da gente começar a refletir. A gente já passou por tanto, já passou por muita luta para agora chutar o balde. Porque Deus não tem prazer nos que retrocedem. Deus não tem prazer naqueles que abandonam a fé. E eu convido a você a não abandonar a fé. Eu convido a você a não chutar o balde. Nada pode separar você do amor de Cristo.
nada pode separar você do amor do Senhor. Porque quem está em Cristo, nova criatura. Quem está em Cristo é o quê? Uma nova criatura. Versículo 7 de Hebreus 6. Não precisa se abrir não. Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Mas a terra que produz mato e espinho não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Porém, ainda que falemos dessa maneira, meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Paulo está dizendo, o autor de Hebreus, melhor dizendo, sempre falo Paulo, está dizendo que ainda que falemos desse jeito, ainda que falemos assim com vocês, vocês têm as melhores bênçãos da salvação. Ou seja, ainda não está perdida, ainda não perderam. Ele só está animando vocês a continuar firme nas promessas, firme na fé, crendo no Senhor, que o Senhor salvará a igreja. Muita gente vai levar isso para o lado pessoal, mas a palavra está falando de salvação. Não está falando das coisas materiais. Ninguém confunda. Está falando de salvação. Está falando que já sofreram tanto e que não é momento de abandonar Jesus. Já sofreram tanto e não é momento de chutar o balde. Já sofreram tanto e não é momento de voltar atrás. Porque se voltar atrás, Deus não tem prazer nessa pessoa. Todavia, meu justo viverá pela fé. E se retroceder, eu não tenho prazer nessa pessoa, Deus está dizendo. Você quer que Deus tenha prazer em você? Porque eu quero que tenha prazer em mim. E a minha aliança com Deus é: eu vou entrar no céu. Nem que eu tenha que morrer para isso. Nem que eu tenha que pagar com minha vida. Parece loucura, mas esse mundo não tem nada para me oferecer. E não tem para você. Então guarda no teu coração. Não vale a pena a gente ter riqueza na terra. Não vale a pena nada desse mundo se a gente perder a nossa alma. Jesus disse: olha, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Alguém disse: estou rico e abastado, não preciso de nada. Mas o Senhor disse: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. Vale a pena largar Jesus por besteira? Vale a pena? Não vale por nada. Foi como Bárbara leu: quem nos separará do amor de Cristo? Essas lutas aqui não separaram esse povo. Essas lutas aqui não separaram eles. Mas o autor diz que tem muita gente abandonando os cultos. Muita gente abandonando de buscar a Deus. Muita gente. Versículo 19 diz: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. E ele nos abriu um caminho novo e vivo, ou seja, um novo e vivo caminho. Porque o povo hebreu estava triste porque o templo tinha sido destruído. Mas Jesus abriu um novo e vivo caminho. Não era necessário mais sacrificar. Não era necessário mais estar no templo. Não era necessário mais fazer cerimônia judaica da lei. Porque Jesus morreu, o sacrifício dele foi eterno, para que nós tivéssemos acesso ao santuário. Ou seja, tivesse acesso à presença de Deus. E aí ele vai dizer: portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e com uma fé firme. Com um coração sincero e uma fé firme. Com uma consciência limpa
das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura, guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá a sua promessa. Aí ele diz: pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazer o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Estava abandonando o templo. Esse capítulo 10 de Hebreus está falando das pessoas que estavam deixando de congregar, deixando de ir buscar a Deus, porque não estava suportando as lutas, as dores, as críticas, as perseguições. Mas ele pede para a gente animar um ao outro. E o autor de Hebreu levanta e anima, e conta, e pede para eles lembrar de tudo que passaram. E eu estou fazendo a mesma coisa hoje com vocês. Eu estou pedindo para vocês lembrarem de onde vocês saíram, para vocês lembrarem que não é abandonando a fé que a gente vai conseguir as coisas que nós queremos. É lutando por elas, é insistindo por elas. E a maior dádiva que Deus prometeu e vai cumprir, como está escrito, é Jesus voltar e salvar a igreja. Amém? Vamos cantar aquela última música para ir embora? A gente vai cantar aquela última música. Domingo que vem, Santa Ceia. E eu vou falar de uma mensagem que eu já preguei aqui. Vou trazer um repeteco aqui. O outro está dormindo aqui, né? Amém? Vamos ficar de pé para a gente ir embora já? Glória a Deus. Hoje eu não... Glória a Deus. Deus não tem prazer nos que retrocedem. Senhor, eu peço a Deus nessa noite, que se o Senhor, Pai, olhar para dentro de nós, o Senhor vai ver que todos nós temos o desejo de chutar o balde. De vez em quando dá vontade, ó Deus, de desistir. Em vez em quando nos achamos fracos. Em vez em quando nós queremos abandonar a fé. Mas ainda bem que a Tua palavra nos anima. Mas ainda bem que a Tua palavra nos consola. Mas ainda bem que o Senhor chega no nosso coração e diz: olha, eu estou no altar te esperando. Eu estou te esperando para casar contigo. Eu estou no altar te esperando para desposar a noiva. Ô Espírito Santo, visita o coração daqueles que estão fracos. Visita o coração daqueles que estão pensando em abandonar a fé. Visita o coração daqueles que não estão suportando mais as lutas. Visita o coração daqueles, ó Pai, que está, Senhor, neste momento, ó Deus, dizendo: eu não aguento mais. Eu não suporto mais essa vida. Eu não suporto mais viver assim. Mas a Tua palavra diz que ninguém pode nos separar do Teu amor, meu Pai. Mostra essa pessoa, meu Pai, que ninguém pode separar o Senhor. Ninguém pode, Senhor. Ninguém pode tirar a Tua presença de dentro de nós, a não ser nós mesmos. Porque, Senhor, nós queremos Te dar o nosso melhor, Senhor. Queremos Te dar a nossa vida. Queremos nos oferecer como sacrifício vivo em Teu altar. Queremos ser, Senhor, por completo Seu e o Senhor da gente. Espírito Santo, visita, Pai, e fortalece a cada um, Senhor. Espírito Santo. E que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto. E que o Senhor tenha bondade de Ti. E que o Senhor tenha misericórdia de Ti. E que o Senhor vá diante de Ti. Que o Senhor levante Teu rosto e Te dê a paz. E que essa paz que Ele Te dê, que Ele Te dá, Te dê coragem, Te dê fé, para você continuar no caminho
no novo e vivo caminho chamado Jesus. Que essa paz que você recebe seja manifesta às pessoas que te cercam e que essa paz possa ser transmitida a todas as pessoas, aonde quer que você vá. Em nome de Jesus, que o Senhor te leve para casa em paz, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos dar o melhor a Deus e aí depois a gente vai embora. Depois da música a gente está liberado, amém? Deus abençoe a todos. Até amanhã tem aula, viu? Segunda-feira não teve, mas amanhã tem. A nossa última aula do ano. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a todos.